Bom dia, crianças! Como vão vocês? Tudo bem? Quanta saudade, quanto tempo! Graças a Deus, estamos de volta. Vamos continuar fazendo nossas aulinhas. Oh, eu espero que você está lembrando, não é? Das aulinhas que nós já ensinamos, tudo que vocês já aprenderam, os pedacinhos da Bíblia, que vocês possam estar praticando. E hoje vamos ter mais uma aulinha sobre o nosso profeta Eliseu, tá certo? Antes de tudo, vamos cantar, não é? Vamos cantar nosso bom dia com alegria? Bom dia com alegria, desejo para você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Graças a Deus, né? E vamos cantar mais uma música. Vamos cantar uma música de oração, tá? A nossa música que a gente sempre canta, né? Vamos agora orar, falar com Deus. Orar é falar com Deus. E como é bom, crianças, falar com nosso Deus, né? Oh, isso é precioso. Então vamos cantar? Vamos agora orar. Vamos agora orar. Falar com Deus, o Senhor Criador. As mãos unir e os olhos fechar para falar com Deus. Mais uma vezinha. Vamos agora orar, falar com Deus, o Senhor Criador. As mãos unir e os olhos fechar para falar com Deus. Vamos fazer isso agora? Onde você estiver. Feche os seus olhinhos, pense em Deus agora. Leve seu pensamento para o Senhor e no final vamos falar todo mundo amém, tá certo? Vamos orar então. Nosso amado Deus, Pai querido, nós queremos, Senhor, te louvar por mais um dia de vida, Senhor, pelo mês de março que terminou e mais um mês que estamos recebendo, mês de abril. Ó Senhor, como nós queremos agradecer, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ajudou. Muito obrigada, Deus, por todas as bênçãos. Abençoa, Pai, os nossos pequeninos espalhados, ó Pai, na face da terra. Cuida mesmo, ó Pai, de cada criança. Abençoe suas vidas, suas famílias. Ó Pai, abençoe a nossa aula, que hora se inicia. Fica conosco, Senhor. Nos ajude a fazer a tua vontade, a ensinar a tua palavra da maneira que o Senhor quer. Agradecemos ao Senhor tudo. Colocamos a nossa vida no seu altar, nas suas mãos. E te louvamos, ó Deus. Tudo nós te louvamos. No nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças. E graças a Deus pelo nosso Salvador Jesus, né? Ah, crianças, hoje nós estamos começando, né, o mês de abril. Então, já é o primeiro domingo do mês de abril. Que bom que nós estamos aqui, graças a Deus, novamente. Que bom que nós podemos continuar, né? Trabalhando, ensinando, falando a palavra de Deus, aprendendo corinhos novos. Graças a Deus, porque é Ele. É Ele que nos ajuda sempre. Então hoje vamos ao momento de louvor, cantando aquela música que vocês gostam e que vocês já aprenderam, que faz tempo que a gente não canta, né? Deus é santo. Vamos cantar essa musiquinha. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim me diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro, Deus é luz, nele não há nada escuro, nele não há nada escuro. Que bom saber que o nosso Deus é santo, que Ele é o Deus único, o Deus perfeito, o Criador, aquele que nos ama tanto, não é, crianças? E que Ele sempre está procurando nos ajudar. Ah, como é bom.
E hoje vamos cantar uma música que nós cantamos na aula passada. Espero que você está lembrando, não é? Essa música é uma musiquinha nova. E fala, né? De não ficarmos preocupados, de não ficarmos com medo, de não ficarmos desorientados, não é? Assustados, assombrados, porque o nosso Deus está cuidando, o nosso Deus está guiando nossas vidas, cuidando de nós a cada minuto. Então, vamos ficar só confiando nele, tá bom, crianças? Então, eu não preciso andar tão preocupado. Vamos cantar. Eu não preciso andar tão preocupado, sem paz no coração e triste assim. O Pai que alimenta os passarinhos também irá cuidar de mim. Eu sei que me ama, me guia, me guarda. O Deus fiel que é meu Pai Celeste também irá cuidar de mim. Oh, que certeza preciosa que o nosso Deus sempre cuida de nós, nunca se esquece, Ele está sempre perto, pronto para nos ajudar. Amém, crianças? Graças a Deus. Crianças, a última vez, não a semana passada, mas a última vez, aprendemos um pedacinho da Bíblia, não foi? Que está lá no livro de Mateus, lembram? Na segunda parte da Bíblia, nós já aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra eterna, a palavra preciosa, a palavra viva. E nós devemos amar a nossa Bíblia, estudar a nossa Bíblia e obedecer os ensinamentos da palavra de Deus, da Bíblia. Então, o nosso pedacinho que nós aprendemos, o último, foi no livro de Mateus. Lembram, crianças? Mateus, capítulo 6, não foi? Então, nós vamos lembrar o que é que diz, não é? Mateus 6, versículo 8. Olha o que diz, lembram? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Então, nós aprendemos não todo, mas só aquela parte, não é? Que o vosso Pai, porque o vosso Pai sabe o que é necessário e Ele vai providenciar antes de você lhe pedir. Então, que bom saber, não é? Que certeza preciosa. Hoje, crianças, nós temos mais um pedacinho, não é? Recomeçando nossas aulinhas. Então, nós vamos estudar hoje mais uma aula sobre Eliseu, uma lição do profeta Eliseu. E o nosso pedacinho de hoje está também na Bíblia, na palavra de Deus. Antes, porém, crianças, eu queria, antes de ler aqui na Bíblia, queria fazer uma perguntinha para vocês. Alguma vez você já passou uma situação que você ficou com muito medo e você não teve coragem, não é? Para resolver ali o problema, talvez na sala de aula, não é? Os meninos estavam ali querendo que você participasse de algo que você não queria. E o que você fez? Você fugiu? Você não falou nada? O que você fez? Você teve coragem? Você confiou em Deus? Aquele que diz que nós não precisamos nos preocupar, porque Ele está conosco sempre. Crianças, nosso pedacinho de hoje, escute o que diz Hebreus 13 e versículo 6. Não vamos aprender o pedacinho todo, mas eu vou ler aqui na Bíblia todinho, tá certo? Escute o que diz na Bíblia, Hebreus 13 e versículo 6. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, essa é uma maravilhosa palavra, um conselho que o Senhor nos dá, não é? Nós não devemos ter medo, crianças, nunca devemos temer. Olha o que a palavra de Deus nos ensina, que o Senhor está conosco sempre, então não precisamos ter medo. Quando vier aquele medo, você vai lembrar desse pedacinho, não é? O Senhor é o meu ajudador, o Senhor está comigo, eu não vou ficar com medo. Então, essa primeira parte que diz assim: e assim com confiança. O que é confiar? Confiar
é você crer, é você não ficar duvidando, é você não desistir, não desanimar, mas é você estar ali firme. Venha o que vier, você vai ficar firme, confiando que o Senhor está com você e não vai deixar nada de mal. O que Ele deixar acontecer é porque é para o nosso bem, como a palavra de Deus ensina. Então, queridos, nós vamos aprender só essa parte aqui, ó. O Senhor é o meu ajudador e não temerei. Então não precisa ter medo, porque o Senhor nosso Deus, o Deus único, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso auxílio. Por isso vamos confiar sempre na dificuldade, na hora difícil, nas dificuldades, nos problemas, na doença, na falta de emprego de papai, o que for que seja. Vamos confiar que o nosso Deus, Ele é o nosso ajudador, o nosso auxílio. Não precisamos ter medo, só precisamos confiar e não temer, tá bom? Então, durante a semana, você já sabe, você vai aprender esse pedacinho. Hebreus, capítulo 13 e versículo 6. Só essa parte, ó. O Senhor é o meu ajudador e não temerei, tá bom? Vamos aprender essa partezinha para a próxima semana. Quero ver quem está lembrando, né? E quem conseguiu realmente colocar no seu coraçãozinho, na sua cabecinha, esse pedacinho da Bíblia, tá certo, crianças? Oh, nós já sabemos, né, que a palavra de Deus dividida em duas partes. O nosso pedacinho de hoje está na segunda parte, não é? Que é o Novo Testamento, tá certo? Então vamos cantar mais uma musiquinha para nossa lição de hoje. Então, quando a gente fala em crer, crer é confiar. Crer é você estar ali firme, com aquela fé inabalável, né? Essa musiquinha diz, crê somente, né? Crê somente e Deus te atenderá. Crê somente e tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente e sempre. Só precisamos crer. Então vamos cantar essa musiquinha. Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Mais uma vezinha. Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Como é bom crer somente, não é? Crer no Senhor nosso Deus. Ah, crianças, estamos lembrando de Eliseu. Você lembra, não é? Que na última lição, Eliseu, ali tão guiado por Deus, ajudou aquela viúva, não foi? Que estava tão chorosa, tão entristecida, os filhos iam ser vendidos. Oh, mas o Senhor Todo-Poderoso, nosso Deus, usou o profeta Eliseu para fazer aquele milagre precioso que é o azeite, né? A única coisa que ela tinha na casa, o azeite. E Deus fez aquele azeite multiplicar, e ela vendeu muito azeite, pagou toda a dívida, não é? E depois viveu com o resto do azeite, ela e os seus filhos. Como foi bom. O nosso Deus é assim. A gente não precisa ficar preocupado, com medo, entristecido, porque Deus está cuidando de tudo, cada momento. Ah, crianças, agora Eliseu continuava. Nós sabemos, né, crianças, que Eliseu, ele era realmente um homem de Deus, um missionário, que ele ia viajando de cidade em cidade, e ele andava levando a palavra, ajudando as pessoas, trazendo alegria. Como era tão bom. Mais uma vez encontramos Eliseu caminhando, caminhando. Ele estava caminhando de cidade em cidade. E aquele dia, crianças, o sol estava tão quente. O dia estava ensolarado, muito calor. Mas Eliseu não estava nem com medo do calor, nem com medo do sol. Ele continuou andando, caminhando. E agora ele foi para uma cidadezinha tão pequena, um povoado, chamado Sunem.
ali, crianças, a alguns quilômetros de Jezreel, a cidade, né, onde Eliseu sempre ficava, mas ele agora foi lá para aquela cidadezinha chamada Sunem. Já tinha passado ali por algumas vezes. E lá naquela cidade, crianças, havia um homem que era muito rico. Ele era um fazendeiro. Ele vivia ali com sua esposa. Era um casal rico. E aquela esposa sempre ficava observando. Cada vez que Eliseu entrava ali em Sunem, a mulher olhava e ela dizia: lá vem aquele santo homem de Deus, lá vem ele. E ela se alegrava. Aquela mulher não conhecia o Deus de Eliseu. Ela era uma gentia, não era uma judia, não conhecia o Deus de Eliseu, o Deus de Israel. Mas ela sabia que aquele homem era diferente, que ele pregava uma boa palavra, que ele trazia uma mensagem de fé, que ele era um homem dedicado. Ela ficava observando. Ela também observava que ele não tinha um lugar para ficar, não tinha um lugar para fazer refeição. Cada vez que ele vinha, ela ficava observando. Então, aquele dia estava tão quente, um calor tão grande, e aquela mulher resolveu, não é, convidar o profeta Eliseu para sua casa. Sim, crianças, ela convidou o profeta para fazer uma refeição, comer com eles ali. E ele aceitou, ele veio. Ah, foi tão bom quando ele chegou ali na casa daquela senhora, que a Bíblia não diz o nome daquele casal. Apenas trata a mulher como a sunamita, porque ela era uma mulher que vivia em Sunem. Sunem era a sua cidade. Então, ele chegou ali, começou a conversar com aquele casal, e a senhora tão feliz, porque o Eliseu aceitou o convite, não é? Veio para a sua casa, estava comendo ali aquela refeição, e certamente, não é? Eliseu sempre falando a respeito do Deus Todo-Poderoso, do Deus tão bom, que cuida sempre de nós. E aquela senhora foi acreditando, seu marido ficou escutando bastante. E depois terminaram a refeição, e Eliseu continuou o seu caminho, sempre caminhando, não tinha medo do sol quente, não tinha medo de nada, ele ia só esperando e confiando no Deus Todo-Poderoso. Como é bom, crianças, poder esperar e confiar sempre neste Deus que tem todas as coisas para nós. Oh, meninos e meninas, você que um dia já aceitou Jesus no seu coração, você também precisa confiar. É quando vier aquele momento difícil, às vezes tristeza, lá na escola, seus coleguinhas, não é? Que chamam você para participar de alguma coisa que você não acha certo. Então confia no Senhor. Não fique com medo, não precisa ficar apavorado, só precisa confiar. Porque o nosso Deus está sempre conosco. Ele prometeu. Ele é o nosso ajudador. Então, nos momentos difíceis, confie no Senhor. Faça como o profeta Eliseu. Claro que ele passava momentos difíceis, sim, mas ele sempre confiava no Todo-Poderoso. Assim também, Deus quer que você que já é um crente, um salvo no Senhor Jesus, você precisa confiar no Senhor naqueles momentos difíceis. Nunca desista, não desanime, não duvide, mas confie. Confie mesmo na hora da dificuldade. Eliseu saiu dali daquela casa todo feliz, continuou caminhando, fazendo o seu trabalho de missionário, não é? Mas a mulher ficou muito incomodada. Ela ficou pensando: olha, realmente, esse homem é um santo homem de Deus. Então ela chamou o seu marido. Ela logo, né, ficou pensando, e ela falou para o seu marido: oh, meu bem, eu queria te pedir uma coisa. E o marido falou: o que, que você quer? E ela disse: sabe, eu tenho visto que esse homem que sempre vem aqui em Sunem, ele é um santo homem de Deus. Ele não tem casa para ficar, não tem onde tomar uma refeição. Olha, nós podíamos fazer um quartinho lá em cima. Porque crianças naquela época, as casas eram grandes e chamava em cima, eles faziam como fosse uma laje, não é? Era chamado eirado, a parte de cima. Eles moravam embaixo, mas ela queria construir um quartinho, um aposento, lá na parte de cima. Oh, certamente, crianças, naquela cidade tão quente em Sunem, não é? Lá ia ser muito bom para o profeta, ia ficar fresquinho. E ela disse: a gente constrói um aposento para ele e coloca lá uma cama, uma cadeira, um candeeiro e uma mesa. Assim, quando ele chegar aqui,
Ele pode dormir, pode descansar, ele pode estudar. Vamos fazer isso. E o marido concordou. Logo ele achou aquilo muito bom. E então, crianças, ele mandou, né, certamente, chamou ali aqueles homens que constroem, e eles construíram aquele quartinho para o profeta. Muito rápido, tudo ficou pronto. E então eles colocaram ali uma mesa, colocaram ali uma cama, colocaram ali um banquinho, não é? E também uma lamparina, um candeeiro, para poder iluminar o lugar, para poder Eliseu estudar quando quisesse descansar tinha uma cama, quando quisesse estudar, podia sentar ali e estudar. Ah, crianças, o tempo passou e lá um dia, lá vem Eliseu novamente, lá vem ele andando, não é? Passando por ali de novo, quando ele ia chegando ali, se aproximando da casa daquela senhora, daquele fazendeiro, aquele homem rico. E ela logo falou: olha, lá vem o santo homem de Deus, lá vem ele. E então, ela e seu marido, né, chamaram Eliseu. E logo eles falaram. Quando Eliseu chegou ali, eles falaram para Eliseu: olha, profeta, nós temos visto que o Senhor é um santo homem de Deus, que sempre está passando aqui em Sunem, não tem uma casa para ficar, para descansar, para fazer refeição. Então nós resolvemos fazer algo. Resolvemos fazer um quartinho lá em cima, na parte de cima. Toda vez que o Senhor vier aqui, de hoje em diante, o Senhor vai, ó, ter o seu aposento. Lá tem uma cama, tem uma cadeira para o senhor sentar e estudar, tem um candeeiro. Então, todas as vezes que o senhor vier aqui em Sunem, já sabe onde vai ficar. Vai ficar aqui em nossa casa, lá sossegadinho com o seu cantinho, descansando, fazendo o que quiser. Eliseu ficou tão grato. Ó, criança, ele ficou tão feliz. Não merecia. Ele sempre falava, ele era tão humilde. Eliseu era um homem tão simples. Não precisava, senhora, não precisava, Senhor, fazer isso para mim. Mas eles não, nós quisemos. E ali o casal estava todo feliz. E o tempo foi passando. Cada vez que Eliseu ia lá em Sunem, ficava na casa da sunamita. E ali, crianças, Eliseu, ele tinha um servo chamado Geazi. E sabe, eles ficaram observando tudo ali na casa daquela sunamita. Olha, Eliseu falava para o seu servo: olha, essa sunamita, ela é uma senhora muito dedicada, muito bondosa. Olha, Geazi, o que ela fez para nós? Fez esse aposento que eu posso ficar aqui, descansar, posso estudar, me dar refeição. Como ela é tão bondosa. Mas eu estou observando o que eu podia fazer em gratidão por tudo isso que ela fez para mim. Eu queria fazer algo para mostrar minha gratidão. E ele ficou ali pensando: será que ela precisa de alguma coisa? Que eu fale ao rei? Que eu fale ao comandante do exército? Será que ela precisa? Geazi, vai lá, chama a sunamita, manda ela vir aqui. E Geazi foi lá no quarto, embaixo na casa, chamou assim a sunamita e ela veio. Chegando ali, Eliseu perguntou para ela: senhora, a senhora tem sido tão bondosa, fez tudo isso para nós, e eu quero retribuir, quero agradecer. E em gratidão eu quero fazer algo para a senhora. O que a senhora está precisando? Que eu possa falar para a senhora, falar para o rei em nome da senhora, falar para o comandante do exército, o que está precisando? E aquela senhora tão simples, ela falou para Eliseu: não, profeta, eu não estou precisando nada. Eu tenho tudo, tudo que eu preciso eu tenho. Habito no meio do meu povo, no meio da minha família e não preciso de nada. E então foi embora. Mas Eliseu continuou querendo fazer algo, né, para mostrar seu coração de gratidão. E ele perguntando, conversando com o seu servo, o servo falou: sabe, Eliseu, eu tive uma ideia. Eu tenho visto que esse casal tem tudo o que quer, mas eles não têm filhos. E o marido dela já é meio idoso. Eliseu, Geazi, você teve uma boa ideia. É verdade. Essa senhora não tem filhos. Ah, já sei.
Gostei da sua ideia, Jéssica. Chama a Sunamita. E Jéssica desceu lá, rapidamente na casa, chamou a Sunamita e ela veio. E quando chegou ali, Eliseu falou para ela: Senhora, quero dizer uma coisa para a senhora. Daqui a um tempo, no tempo certinho, a senhora vai ganhar um filho. A senhora vai carregar esse filho nos braços, vai ser muito bom. A senhora vai se alegrar. Ela tomou aquele susto. Eu? Eu vou ter um filho? Não mentas para mim, homem de Deus. E ele disse: não, no tempo certo a senhora vai receber esse filho, vai carregá-lo nos braços. Vai ser muito bom, a senhora vai gostar. E então a mulher começou a acreditar. A princípio ela ficou assim, sem acreditar, mas ela sabia que Eliseu era um homem de Deus, um profeta do Senhor. Então, crianças, ela começou a pensar, começou a se alegrar e acreditou. Ela creu mesmo nas palavras de Eliseu. Eliseu prometeu àquela senhora que ela ia ganhar um filho e que era Deus. É Deus quem vai te dar esse presente. É Deus quem vai te dar esse filho para a senhora e seu marido. Deus vai lhe dar um filho. E crianças, ela se alegrou muito, né? Depois ela começou a se alegrar muito. E sabe, crianças, realmente seria um presente maravilhoso. Mas hoje eu quero falar para você que sabe, o nosso Deus tão maravilhoso, esse Deus que criou esse mundo lindo para nós, que criou as montanhas, que criou os mares, que criou as árvores, que criou você. Ele criou você com amor eterno. Ah, crianças, a Bíblia diz que Deus, Ele nos ama com amor eterno. Ele nos ama sempre. Mas a Bíblia diz também que um dia o pecado entrou no mundo através de um homem chamado Adão. O pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens e por isso que todos pecaram. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. E o que é pecado? Tudo aquilo que não agrada a Deus, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você faz que não agrada ao Senhor, a Bíblia chama isso de pecado. E o pecado não agrada a Deus, porque Deus ele ama tanto você, mas ele não ama pecado. As coisas erradas que você faz, Deus não ama. Ah, mas Deus no seu grande amor, quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, Deus ficou muito triste, mas lá ele prometeu no seu grande amor que ele ia enviar alguém que ia resolver o problema do pecado. E sabe, crianças, quem era esse alguém? Era Jesus, o seu filho bendito. E o Senhor prometeu que ia mandar o seu filho, o Salvador. O tempo passou, muita gente nem acreditou. Depois de tanto tempo, Deus cumpriu sua promessa. Deus mandou aquele, né, que é maior do que todas as pessoas. O Filho de Deus, o perfeito, o Senhor Jesus. Ele veio, ele nasceu, depois ele cresceu. E quando ele estava grande, a Bíblia diz que ele foi para a cruz. Lá na cruz, ele derramou todo o seu sangue. Sabe por quê, crianças? Porque sem derramamento de sangue não há perdão. E o Senhor Jesus, ele nos ama. Ele veio aqui só para perdoar o nosso pecado, só para tirar a sujeira do nosso coração e nos dar a alegria de sermos filhos de Deus, de ir para o céu depois dessa vida. Isso é possível? Sim, isso é possível, porque o nosso Salvador, ele derramou seu sangue, morreu naquela cruz, ficou 3 dias e 3 noites enterrado, morto, mas graças a Deus, que no terceiro dia ele viveu de novo, ele ressuscitou para nos dar uma esperança, não é, crianças? Vida nova, esperança, recomeço. E graças a Deus que ele vive. E porque ele vive, ele pode ajudar você a estar confiando nele sempre, em qualquer situação, em qualquer lugar, como você esteja, você pode só confiar, porque o nosso Jesus, ele é bom, ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Salvador, que nos ama tanto e providenciou o meio de nos salvar e quer nos ajudar sempre. Ah, crianças, então aquela mulher ficou toda feliz. Agora ela ia ganhar um filho, ela também ia ganhar um presente, não é?
Assim como Deus prometeu através de Eliseu àquela senhora que ela ganharia um bebê, um filho, para alegrar sua vida, assim também Deus, no seu grande amor, ele enviou o seu filho para nos dar vida, vida que dura para sempre, vida eterna. Ah, que maravilha, crianças. A mulher estava agora toda feliz. O tempo foi passando. Certamente Eliseu foi embora, não é? Depois voltou novamente, outras vezes ali. E a mulher realmente concebeu. A Bíblia diz que ela concebeu e no tempo certinho ela ganhou o seu bebê. Oh, que alegria! Quando aquele neném nasceu, era um menino tão saudável, tão bonito. E certamente a Sunamita estava toda feliz. O seu marido, o menino foi crescendo, aprendendo tantas coisas, não é? E o pai, que era um fazendeiro, quando ele ficou grandinho, o pai sempre levava o filho para ajudar no campo. Aquele dia ensolarado, o sol tão quente, mas lá estava aquele menino também ajudando o seu pai. Ele fazia um trabalho pouco, porque ele era só um menino. Então, certamente, né, ele amarrava os feixes de trigo, que aqueles trabalhadores iam cortando, ele amarrava os feixes, que era um trabalho leve, estava ali junto com o pai, junto com os trabalhadores, e era tudo muita alegria mesmo. Até que naquele dia tão quente, parece que aquele menino sofreu uma insolação. E ele, crianças, estava lá amarrando os feixes, de repente largou os feixes para lá e ele veio em direção ao pai. Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! Ele estava com muita dor na cabeça, estava chorando e o pai ficou assim assustado. O que você tem, filho? E ele, minha cabeça, a minha cabeça. E o pai chamou um servo e disse, ó, leva ele para casa. Talvez é o sol quente, que ele está sentindo mal. Leva ele para sua mãe. E criança, certamente, o menino foi para casa. Com aquele servo, o pai continuou no campo trabalhando. E o que será que aconteceu com aquele meninozinho? A gente vai continuar na próxima semana. Vamos descobrir o que aconteceu com o menino, como foi que ficou a mãe dele, como ficou o pai. Tudo nós vamos saber na próxima semana. Você não pode perder, tá bom? Então, essa semana, você fique lembrando que Deus é o seu ajudador. Lembra do nosso pedacinho, tá bom? Como é o nosso pedacinho? Vamos lembrar do nosso pedacinho que aprendemos hoje? Hebreus, capítulo 13, versículo 6. O Senhor é o meu ajudador e não temerei. Então, venha o que vier essa semana, não tenha medo. Confia no Senhor e tudo vai dar certo. E a semana que vem a gente continua, tá bom? Então, crianças, vamos terminar a nossa aulinha, mas antes de terminar, vamos cantar nossa música, não é? Crê somente e sempre. Vamos cantar? Crê somente e Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Vamos cantar. Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Então, não fique triste, não fique preocupado, só confie. Tá bom, crianças? Só confie. E Deus está cuidando de tudo. Que você tenha uma boa semana, boas aulas lá na sua escola, que você não fique com medo lá na sua escola, mas fique confiando no Senhor, tá certo? E a semana que vem a gente se encontra novamente, tá certo? Deus abençoe, meus queridos. Boa semana. Vamos terminar em oração? Nosso querido Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia, mais um domingo, ó Deus, mais uma semana chegando. Ó Senhor, te agradecemos. Peço, meu Pai, que abençoe todas as nossas crianças que ouvem a Tua palavra, que estão dedicando suas vidas ao Senhor. Cuida mesmo delas, ó Pai, lá nas escolas, lá em suas casas, com as suas famílias. Protege, ó Pai, os nossos pequenos.
livra todos do mal. Senhor, nos dê uma boa semana. Fica conosco, nosso Pai. Agradecemos tudo ao Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Amém, crianças. Graças a Deus. Vamos terminar? A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. Tchau, meus amores. Beijo. Até a próxima semana.